essa caixona grande, às vezes a gente acaba olhando para cá, mas Bota 40 segundos. nas câmeras, tá? Porque se você só olhar aqui, o olho aparece meio baixo, tá bom? Tudo de bom, hein? Qualquer coisa, fala aí no ar que a gente desce e ajuda. Terapia experimental, é isso? Especial. 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 Terapia especial. Vamos. Bom programa, Mário. Na hora do intervalo eu passo aí, tá? Tá. 20 segundos para entrar no ar, tá? Aí já entrou. Já. O Facebook tá... Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos, falando sobre comportamento e espiritualidade. Hoje participando pela primeira vez do novo estúdio, muito legal aqui. Espero que para você também seja um programa bacana, que possamos refletir sobre a nossa importante existência, a nossa encarnação. Você pode participar do programa pelo WhatsApp 979-66-40-36 e 996-43-38-27. O tema vai ser psicoterapia especial. Olha que coisa interessante. A psicoterapia por si mesma, ela já é bacana com a proposta que traz, tanto de ajudar o indivíduo nos seus conflitos pessoais, como também no crescimento. No crescimento. Aliás, tem uma ideia do Frederico Perls, da Gestalt terapia, que ele fala que a cura do indivíduo se dá através do crescimento pessoal. É legal essa ideia, né? Por quê? Quando nós crescemos, quando nós ampliamos os nossos conhecimentos, nós temos um grau de compreensão das coisas maior. Então, situações que antes nos machucava, afligia, trazia algum tipo de sofrimento, isso vai de alguma forma se dissipando, porque a pessoa deixa de dar tanta importância àquela questão. Eu quero aqui compartilhar o Facebook. Quem está acompanhando o Facebook da rádio, eu quero compartilhar com o meu Facebook, para que o pessoal também possa participar do programa. Deixa eu ver aqui, achar o Facebook e compartilhar. Ainda não está aqui ao vivo para mim, mas daqui a pouco eu faço esse compartilhamento. Bom, então vamos começar a trabalhar, ou seja, vamos estudar, refletir sobre essa psicoterapia especial que está no livro Desafios de Mudar, que eu sou o autor. Todo o lucro desse livro é destinado à Rádio Boa Nova, então você comprando está ajudando aí na manutenção da Rádio Boa Nova. Bom, aqui então vai ser discutido o seguinte: na jornada ativa, todos nós cometemos desatinos e boas realizações, e cada qual traz em si as marcas dos sucessos e dos insucessos em forma de forças internas, tais quais autoconfiança, autoestima, alegria, equilíbrio, sociabilidade, afeto, são qualidades, capacidades que são desenvolvidas. Olha só, foi dito aqui no começo que todos nós trazemos internamente os registros dos nossos acertos e desacertos. Na trajetória evolutiva, é natural que nós tenhamos erros. Se o indivíduo foi criado simples e ignorante, significa que ele não tinha conhecimento para lidar com determinadas situações. É natural que ele erre e acerte, erre e acerte. Eu estou falando isso porque a pessoa perfeccionista, ela não se permite errar. Ela acha que tem que acertar todas. Espera aí, não é um grau de exigência muito grande? Será que isso não traz um sofrimento para a pessoa? Porque ela não tem recursos para
lidar com algumas questões e se cobra um resultado positivo, mas ela não tem recursos. Então, olha, isso é um bom jeito da pessoa se neurotizar, de ela gerar tormentos na sua cabeça, né? Eu costumo usar uma analogia. Imagina que você seja um halterofilista e você tem um corpo que suporta levantar 50 quilos. Se você exigir de si mesmo o levantamento de 100 quilos, você vai estourar os seus braços, a sua coluna, por falta de medida e negligência pessoal. Espera aí, o meu corpo não suporta 100 quilos, como que eu vou querer levantar 100 quilos? Então, como que você vai exigir acertar todas, se você, algumas situações, não tem experiência, né? Então, isso é uma negligência pessoal, uma falta de consciência do indivíduo, autopercepção, né? E que vai gerar tormentos. Então, muito sofrimento que o indivíduo enfrenta na sua existência é por conta dessa falta de consciência, dessa falta de conhecimento das suas possibilidades e das suas dificuldades, né? Olha só, quando nós falamos das dificuldades, não é para se conformar com elas, mas é constatar, bom, eu tenho dificuldade de fazer isso ou aquilo, mas vou buscar superar, né? Esta é uma atitude proativa, e não simplesmente desistir ou me acomodar com a dificuldade. Ah, eu não tenho condições de fazer isso, eu sou um fracassado. Espera aí, como fracassado? Você não conseguiu, você não realizou, mas não precisa fazer um julgamento dessa espécie. Mas aqui eu falei das capacidades que nós desenvolvemos. E depois, nós também trazemos as perturbações, que podemos nomeá-las como culpa, medo, raiva, doença. Trazemos isso de vidas passadas e construímos na vida presente, né? São os nossos patrimônios evolutivos, tanto estas conquistas como estas perturbações, né? É interessante porque neste universo de Deus, que tudo caminha para o melhor, aquilo que parece ruim pode ser muito bom. Então, às vezes uma dificuldade no indivíduo é um freio para que ele não faça coisas piores, que possa deter o seu processo evolutivo por alguns séculos. Então, às vezes a limitação é boa para quem não tem freio interno. Quando o indivíduo conquistar esse freio interno, né, ele se libera das restrições orgânicas ou sociais. Olha que coisa bacana. Essas reclamações nossas, né, de que as coisas não estão boas, de que temos dificuldades, nós nos detemos apenas nelas, sem atentar para o que aquilo envolve, o que significa. Deixa eu ver como está o meu tempo aqui, porque como eu estou estreando, então é natural que eu não saiba ainda lidar com esse material. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu já vou me acertar. Bom, aqui no Facebook não tem nada. Deixa eu ver. Não, aqui ainda não tem nada. Estou esperando alguma... Espero não estar entrando a tela que estou querendo. Bom, mas continuamos. A Juliana, se estiver escutando, eu preciso da ajuda dela para colocar a tela aqui, que eu não sei o que aconteceu, que saiu a tela. De marinheiro de primeira viagem. Então, Juliana, por favor, se você puder colocar a tela aqui para mim. Bom, por conta disso, formamos bons ou maus pensamentos, boas ou más emoções e atitudes. Olha só, tem um aprendizado social no nosso meio familiar, na sociedade, que nós vamos aprendendo, né? Situações diversas.
Você pode estar num meio bastante rico de conhecimentos, de cultura. Juliana, por favor, me conecta aqui que eu saí de cena. As duas telas eu saí dela. Então, se você está numa cultura rica, você pode obter um vocabulário que te ajuda a compreender mais a vida. Nós também trazemos vocabulário do passado, conhecimentos que vão nos ajudar bastante a lidar com as questões da vida, né? Então, nós temos tanto coisas do passado como do presente, como nós estamos dizendo aqui. Obrigado. Ao alimentarmos a negatividade, reforçamos e prolongamos os tormentos pessoais. Como autores da própria dita, contudo, na maioria das vezes, somos capazes de dizer que são as pessoas e o mundo que nos infelicitam. Isso daí é a pessoa não assumir responsabilidade por suas questões, não é? Se eu sou um formador de perturbação pelos pensamentos que eu alimento, e eu sofro com isso, e depois eu responsabilizo o meu meio social, isso daí é ficar em cima do muro e se omitir, né? Nós não podemos entrar nessa. E como que eu vou desenvolver as minhas capacidades se eu não enfrento as situações, né? Então, as situações que se sucedem que não são legais, é como se fosse um feedback, um retorno das minhas ações. Então, aquilo está me ensinando. É claro que as consequências são chatas, eu tenho que me deparar com situações chatas, né, perturbadoras. Mas isso faz eu crescer, e eu começo a repensar, espera aí, eu tenho que pensar no que eu falo, eu tenho que medir as minhas atitudes. Então, as situações estão fazendo eu crescer. Ok, obrigado. Muito bem, agora estou aqui. É bom deixar a tela do tempo. Faltam 6 minutos. Isso, para eu enviar aqui. Obrigado. Muito bem, marinheiro de primeira viagem aqui no estudo. Então, os amigos aí têm um pouquinho de calma. Bom, como não escapamos à autoria de nossa vida, que tal aplicarmos nossos esforços para melhorar nossa existência? Então, primeiro, parar de culpar os outros. Eu estou sofrendo por causa do que os outros pensam de mim, do que os outros falam, das cobranças. Bom, olha, isso inevitavelmente nós vamos enfrentar, né? Porque vivemos numa sociedade, então você vai ter as pessoas que são simpáticas a você e aquelas que são opositoras. E nós temos que saber lidar com essas questões. Então, perceber que nem sempre são os outros que estão fazendo eu sofrer. Às vezes é o que eu penso sobre o que eles estão fazendo que faz eu sofrer, né? Aliás, tem uma frase do Sartre que é muito interessante. Ele fala que o problema não é o que fizeram comigo. O problema é o que eu faço com o que os outros fizeram de mim. Deu para entender? O que eu faço com aquilo que as pessoas fazem a meu respeito? Se alguém me critica, eu entro num processo depressivo com relação à crítica dela, ou eu enfrento aquela crítica? Espera aí, não, eu discordo dessa crítica, ela não é pertinente. Então, eu estou fazendo um enfrentamento, né? Estou sendo proativo, em vez de ser uma pessoa reativa. Isso é importante nós atentarmos. Bom, nós estamos aqui ainda com 6 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Então, nós vamos entrar no intervalo já. E na volta nós continuamos o estudo da psicoterapia especial. Então, vamos ao intervalo já. Falta 5 minutos? Sim. Então, sim, ok. Agora que eu peguei. Beleza. Então, continuando. Deixa eu retomar aqui essa colocação que eu fiz. Como não escapamos à autoria de nossa vida, que tal aplicarmos nossos esforços para melhorar nossa experiência? Algumas pessoas não percebem
que elas são malfeitoras delas mesmas. Ela não percebe. Por que ela não percebe? Porque ela já incorporou aspectos dos seus relacionamentos e também dos julgamentos pessoais que geram esses tormentos internos, que ela mesma se machuca. A gente poderia aí falar de auto-obsessão. É quando a pessoa é a perseguidora de si mesma, né? Então, veja bem, que tal nós nos esforçarmos para tirar isso que nós carregamos internamente, aquilo que nós escutamos ao longo da vida, as ideias que nós introjetamos por conta própria, pelas interpretações que nós fazemos dos acontecidos da vida, né? Tirando isso, olha só, já tirando essa situação, já harmoniza de alguma forma o indivíduo, porque ele deixa de ter estímulos perturbadores, né? Que tipo de estímulos? Memórias, imagens de si mesmo, de menos-valia, né? À medida que nós vamos tirando estes materiais, estes conteúdos perturbadores que guardamos no nosso interior, nós já vamos dando chance para que haja uma harmonia pessoal. E aqui eu lembro da psicologia humanista, que vai falar da sabedoria organísmica. Deixa eu acertar aqui, para eu ver o tempo. Nós estamos com 5 minutos ainda. Eu estou apanhando um pouco aqui, mas estou começando a entender. 3 minutos. Deixa eu ver onde estão esses 3 minutos aqui. 3 minutos. Ok. Muito bem. Sabedoria organísmica. Digamos que é uma sabedoria do todo. Sabedoria do todo. Do organismo, da nossa psique, dos nossos sentimentos, né? É como se essa sabedoria se manifestasse, falasse, né? Então, às vezes você faz uma coisa equivocada e vem uma ideia de que, não, isso não está certo. Ou quando você usa mal o corpo, vem um feedback do próprio corpo, dessa sabedoria organísmica, que te dá informação. Eu estou maltratando o meu corpo, eu não estou usando bem. Percebe? Bom, então, continuando aqui, Joana de Ângeles vai dizer: uma psicoterapia especial, entre outras, ressalta na fixação pela repetição de frases idealistas, de autossugestão otimista, de interiorização mediante a prece, de meditação no serviço do amor ao próximo através do amor a si mesmo. Olha que bacana isso, né? Frases idealistas, ideias boas que nós alimentamos, né? Então, isso são maneiras do indivíduo se fortalecer, de modo a isto refletir no seu todo, na harmonia psíquica, na harmonia emocional ou sentimental e no corpo. Olha só, quando você lembra de uma experiência prazerosa, que pode ter sido de um passeio, do encontro com alguém, aquilo causa no indivíduo um sentimento de alegria, de gratificação, uma coisa boa, não é? Aquela lembrança trouxe de volta emoções boas. Portanto, quando nós fazemos estas autossugestões otimistas que propõe Joana de Ângeles, nós estamos tanto evocando boas experiências, como também obtendo, fortalecendo, incorporando ideias novas que vão ser otimistas. Às vezes você está triste, chateado, de baixo astral, chega alguém e te fala uma palavra simples, de acolhimento, pronto, aquilo lá já é suficiente para você ficar super animado, esperançoso, sabendo que coisas boas podem acontecer, né? Então, aí está o efeito das palavras.
E olha, no plano espiritual, mais ainda do que a gente imaginamos, eles sabem da importância do pensamento reto. Não é o pensamento neurótico da pessoa quadradinha que tem que pensar tudo certinho, porque senão alguma coisa vai acontecer. Você já vê que aí tem doença, já tem perturbação, né? Mas os pensamentos equilibrados, eles são satisfatórios. Bom, agora nós vamos ao intervalo e já voltamos. Tudo bom, Mário? Tudo bem? Tudo bem. Como eu apanhei aqui, viu? Fica muitas janelas abertas, né, aí, né? Qual que é que eu tenho que prestar atenção? Essa de baixo? Porque eu fui levantando aqui. Essa daqui. Nosso controle mestre. É o que eu estava mandando. E aí, tudo bem? Temos 3 minutos de intervalo agora. Esquece esse tempo que eles estão te dando aí, eu passo para você com a mão, que é mais fácil. Hoje a gente se usa assim. Eu preciso aprender onde esse treco aqui, senão... Daqui a pouco a gente passa direito com você. Tem Beleza. muita aba aberta, tá bom? Vamos fazer assim no tempo na onda, que eu vou dando para você, que a gente vai mais tranquilo hoje. Aí depois a gente vai passando um tempinho. Tá bom. Você vai pegar. Quando entrar telefone, eu venho também te dou um toque aqui, ó. Telefone, aí você pode chamar quando quiser. Tá. Tá bom? Fica tranquilo desse. Então, deixa eu ver aqui o Facebook. Você pode fechar esse aqui do controle mestre, ó. Tá vendo esse controle mestre? Sim. Pode fechar ele. Vamos ficar só com a Marta, ó. Tá vendo a Marta? Uhum. Isso. Ela te mandou uma mensagenzinha. Vamos achar ela aqui, Marta. Onde tá aberto? Ó, tá aqui, ó. Ok? Aqui do lado. Vou deixar só a Marta. Ela já mandou uma mensagem pra você. Então, esses aqui são só As as mensagens entradas que da vem. Marta. Beleza? Tá. Vamos se preocupar só com esse daqui. Depois a gente Beleza. acerta o tempo. É mais fácil de administrar. Valeu. O Facebook Tá tá tudo rodando bem? normal. Apanhei, mas Tá bom? tá indo. O Facebook tá Trabalhou rodando bem. normal. E se você precisar acessar o Facebook? Eu ia compartilhar com o meu Facebook, mas agora já foi. Depois eu coloco na minha página. Vou deixar aqui, ó. O Marta mandou mais uma mensagem. Beleza. Então, Esse aqui, se ele sair daqui, você vai encontrar ele aqui embaixo. Tá vendo aí quando do Google. Aham. Ó, você colocou em cima, você acerta duas. Ah, beleza. É só colocar e clicar em cima na tela. Aham. Mas nas primeiras participações, a nossa, a gente... Depois a gente vai se acostumar. Tá certo. 2 minutos para entrar no ar, tá bom? Valeu, Eu vou obrigado. acompanhar a entrada no ar com o senhor. Tá. Um minuto e meio para voltar. $40 segundos, mesmo esquema da entrada. Vai ter a vinheta, a trilha, e você fica... Beleza. Pessoal do Facebook, tenha calma. É a primeira gravação aqui. Então, eu não soube lidar aqui com as novas janelas da rádio, mas já estamos nos acertando. Bom, vocês sabem do livro Desafios de Mudar, não é? Aqui você vai encontrar informações diversas sobre comportamento, espiritualidade.
Muito bem, estamos de volta, continuando a estudar o livro Desafios de Mudar, com o título Psicoterapia Especial. Em contraposição às ideias positivas que o indivíduo possa alimentar, eu queria falar de algumas palavras prisão, que o indivíduo fica detido nelas, e estas palavras, de alguma forma, pautam o comportamento do indivíduo. Algumas delas são: não se deve confiar em ninguém. Tem muitas pessoas que adotam isso como lema nas suas vidas. Por causa de uma pessoa que pisou na bola, que escorregou, ela generaliza e não quer mais saber dos outros. Você veja que é um excesso, né? O indivíduo está extrapolando o fato real em si. Primeira coisa, quem é aquela pessoa que traiu a sua amizade, que pisou na bola? Quem é aquela pessoa? Ela é uma representante de toda a humanidade? Ela pode ter as dificuldades dela, os limites pessoais, ou pode ser perturbada. E como que você vai pautar a sua vida em cima de uma pessoa perturbada, né? Você acaba estreitando o mundo, você deixa ele muito pequeno, sem possibilidades. Além dessa, temos: a terra é um vale de lágrimas. Isso já tem aí o pressuposto que você está aqui para sofrer. Olha, não tem alternativa. Aqui é um vale de lágrimas, sofra e pronto, né? Espera, não é bem assim, não. Jesus veio falar de amor, né? Tem muita gente feliz, tem muitos ambientes, muitos lugares bonitos no planeta Terra, que serve de espairecimento, de refazimento, de crescimento. Agora, olha só, aí a psicologia vai pegar uma outra vertente. Muitas dessas falas do indivíduo são projeções dos tormentos pessoais. Então, alguém não fez o que ele queria e ele julga que todas as pessoas não são confiáveis. Às vezes ele não percebeu que ele estava exigindo do indivíduo alguma coisa para atender o seu capricho doentio. E porque alguém não faz o seu capricho doentio, ele acha que não merece respeito ou consideração. Então você vê que já mudou a situação. O problema não são os outros, o problema é ele, que é caprichoso, que é atormentado, que quer que os outros façam o que ele quer. Aí é complicado, né? Outra palavra: prisão. Tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. A pessoa faz um drama, chora, curva o corpo, não dá para viver nessa terra, as coisas são muito difíceis e tal. Tudo é muito difícil, ou você se fragiliza demais e se torna fraco. O que mais? Não adianta ser honesto. Algumas pessoas, às vezes, vê algumas falcatruas em andamento, e não adianta ser honesto num mundo desse, onde as pessoas fazem isso, aquilo. Só que tem a lei de causa e efeito que vai alcançar essas pessoas ilícitas, né? Não é assim, não. Se a nossa sociedade não consegue alcançar, a nossa ciência ainda de algum modo, por causa das imperfeições naturais, evolutivas, mas nós estamos caminhando para melhorar cada vez mais a lucidez. Aqui nós temos uma mensagem no WhatsApp. Bom dia, Mário. Aprendendo com você. Sempre achei difícil estudar Joana de Ângeles. Com você fica bem mais fácil. Grande beijo. Carmen, da Água Rasa. Muito obrigado, Carmen, por esse feedback. Oi, Mário, bom dia. Venho sofrendo com medo pelo fato de estar desempregado. Marcelo de Pouso Alegre. Olha, Marcelo, é natural que haja uma inquietação, que haja uma chateação. Às vezes a gente pode ficar para baixo, mas isso passa. Se você se entregar a esse medo ou a essa chateação, isso vai mexer na sua lucidez, no seu equilíbrio emocional. E aí você fica menos apto para procurar emprego. Então, olha só, dá o desconto de ter ficado chateado, vivencia isso e para de alimentar. Pronto, já foi
a fase, já tirei essa coisa, agora deixa eu me reerguer para a vida. Às vezes, Marcelo, o desemprego traz oportunidade para você arrumar alguma coisa melhor. Ou é algum recado da vida, e é também um problema social, tá bom? Então, não se encha de medo, né? Vai esvaziando esse medo para você recobrar as suas forças, tá bom? Depois aqui, parabéns pelo novo estúdio. É normal se confundir e se atrapalhar no começo de qualquer coisa nova. Muito obrigado, Diva. São muitas ações ao mesmo tempo e ainda passar para nós palavras tão boas. Muito obrigado, Diva Colette, participando aqui do programa. Bom, então, tem algumas palavras, alguns chavões que deixam a gente detidos neles e a gente, de alguma forma, caminha bem devagar, mas de forma doentia, por causa desses chavões que fazem parte do nosso lema de vida, né? Então, precisamos mudar. E aqui tem algumas sugestões. Por exemplo, seguindo a proposta de autossugestão de Joana de Ângeles, o melhor vai acontecer em nossa vida. É uma ideia. Horas, vamos pensar. Se Deus é a bondade suprema, tudo que promana de Deus é bom. As leis de Deus objetivam. O sofrimento é pertinente à imaturidade e à ignorância, né? Então, a bondade de Deus tem o melhor para nós. À medida que nós vamos nos desfazendo, nos deslindando, né, dessas carapaças, dessas crenças, desses pressupostos doentios, dessas palavras negativas, nós vamos facilitando esse processo. Então, o melhor vai acontecer. Nós estamos caminhando para a lucidez, para a melhoria. Que mais? Dias melhores virão. Isso é inescapável. Ninguém escapa disso. Dias melhores virão, né? Então, se hoje está difícil, é porque nós estamos resgatando. Lembra daquela frase de Jesus, bem-aventurados os aflitos? Aqueles aflitos são as pessoas que no passado fizeram coisas erradas e que hoje estão em aflição, de expiação ou de prova, resgatando aqueles erros. Então, esta aflição já é caminho de mudança. Porque aquele que ainda não está passando por essa situação e está fazendo coisas erradas, ele está plantando, semeando problemas na sua estrada evolutiva. Então, para quem olha, nossa, mas bem-aventurado o aflito, que bem-aventurança é essa? É porque eles já pararam de fazer coisas erradas e vão começar a acertar. Depois do resgate, começa a vir a alegria, a euforia, a consciência das coisas boas que a vida está ofertando para ele. Percebe? Isso é muito bacana. Tudo passa, é uma frase muito usada e dita que foi usada pelo Chico Xavier, né? Tudo passa, inevitavelmente. Os nossos problemas das vidas passadas, determinadas questões que nos paralisavam, muitos deles já passaram. Outros nós estamos resolvendo aqui, mas vão passar, né? Estou melhorando. Algumas pessoas têm essa mania de achar que humildade é sinônimo de autoanulação, de autofustigação. Ah, eu sou uma droga ainda. Ah, eu sou uma porcaria. Ah, eu não sou nada. Ah, eu sou muito pequeno. O indivíduo faz uma série de adjetivações negativas sobre sua personalidade, achando que isso é bonito. Olha, cuidado, isso custa caro. Isto custa caro porque vai ficar dentro da sua mente fazendo um estrago danado, né? Então, calma lá, porque as suas palavras têm forças. As suas palavras são, André Luiz fala, pensamento ainda é uma coisa. O pensamento é uma coisa, não é uma abstração. Então, quando o indivíduo está se subestimando, se autoflagelando, ele está movimentando energias que estão afetando a sua organização toda. Cuidado com isso. Bom, depois nós temos aqui
uma colocação do Marco Prisco que diz o seguinte: o que você pensa torna-se parte da realidade que você viverá. O que você pensa torna-se parte, olha que bacana isso, hein? Torna-se parte da realidade que você viverá. É como se o indivíduo ele ficasse mergulhado nas suas criações. Quer ver uma coisa? Você pega um indivíduo maldoso que às vezes tem a mania de fazer fofocas, não é? Ele vai se enredando de tal forma nesse esquema, às vezes até para ter amizade ou para ter poder sobre as pessoas, ele vai se envolvendo de tal forma naquelas mentiras que ele não consegue mais sair. É como se ele ficasse mergulhado naquela situação, né? E aí o mundo fica pequeno, porque ele começa a viver aquilo como realidade e ele começa a acreditar. Tem um caso interessante no livro Ação e Reação, do André Luiz, de um escritor, de um articulista, que ele escrevia coisas no jornal e ele tinha seguidores, né? Quando ele desencarnou, e alguns dos seus seguidores também desencarnaram, eles foram cobrar os seus leitores aquilo que ele escrevia nos artigos, né? E ele começou a se confundir com as personagens que ele escrevia. Olha só, o cara se perdeu. E ele estava realmente desequilibrado quando André Luiz o encontra. Aí você pensa, quantas pessoas no Facebook, eles escrevem coisas e também eles vestem imagens que não existem de si mesmo e que ele vai se envolvendo com isso e vai se perdendo. Tem que tomar cuidado. Cuidado que para o indivíduo se desequilibrar não custa muito, não. Então, continuando aqui, temos que tomar cuidado para não ficar mergulhado, né, nesses conceitos, imagens que nós criamos. E continua ele. Toda construção mental, a pouco e pouco, faz-se plasmada no comportamento existencial. Nós não damos muita bola aqui no planeta para os pensamentos. Infelizmente, ainda tem um conceito da ciência de que pensamento é produto das reações químicas do cérebro. Para você ver como é uma visão bastante pequena, que espiritualistas do século passado, eles faziam experimentações com os pensamentos e até fotografavam o pensamento, né? O Ernesto Bozano tem aquele livro Pensamento e Vida, parece que é o título do livro. Bom, ele fala sobre os pensamentos, os pensamentos que se corporificam, né? É a ideoplastia. De tal modo, ele conta um caso que uma pessoa pensava que estava sendo obsediada em sua casa, que ela via vultos, um vulto, e que no fim ela foi saber que aquele vulto era uma forma pensamento dela. Olha que interessante. Era uma forma pensamento. Então, ele tinha criado aquilo lá com a persistência, a repetição das ideias. Então, os pensamentos são forças. Tem gente que entra naqueles, fica envolvido de tal forma naquelas teias mentais, que ela começa a viver uma ilusão. Autossugestão otimista, aqui tem algumas sugestões, né? Sou competente, é otimista, sabe que ele sabe que pode acreditar na sua competência, na sua capacidade, né? Posso me relacionar bem com as pessoas. A pessoa tímida, ela tem um pensamento diferente. As pessoas não me toleram, eu não sei o que falar, eu não consigo me relacionar. Então, ela alimenta uma oposição, alimenta um obstáculo. Não. Posso me relacionar bem com as pessoas. Eu sou inteligente, eu sou sociável e posso aperfeiçoar essas características. Sou saudável. Sou autoconfiante. Né? Agora, veja, é claro que esta proposta não é uma autossugestão incoerente com o comportamento pessoal. Porque se o indivíduo
é alguém que não tolera conviver com os outros e alimenta pensamentos de que é sociável, tem alguma coisa errada. Então, o indivíduo tem que ser coerente, né? Eu sou autoconfiante. Por quê? Porque eu me esforço para ser uma pessoa melhor, eu me esforço para aprender, né? Eu busco informações. Então, eu estou obtendo materiais que venham fortalecer essas ideias que eu alimento. Então, é uma questão de coerência. Nós não conseguimos driblar a nossa mente com incoerência. Quando o indivíduo faz uma coisa errada, não adianta ele dizer que está certo, porque vai haver um choque interior dos seus valores com aquele fato. Percebe? É muito interessante, porque algumas pessoas que cometem fraudes, ilicitudes, elas justificam: ah, mas todo mundo está fazendo, se eu não fizer, eu sou bobo. Achando que isso justificou. Não justificou, não. Dentro de você vai haver uma discordância, né, que vai gerar atrito, que vai gerar consciência de culpa. E essa consciência de culpa vai trazer os tormentos que a pessoa vai vivenciar. Então, nós temos que nos alinhar com a licitude, com a moral, com a ética, com as coisas certas, sem neurotizar, né? Porque tem gente que quer ser certo de forma neurótica. Não é isso. É se respeitando. Bom, como nós estamos quase terminando o programa, deixa eu ver aqui. Joana Dias, eu também trago uma contribuição do André Luiz sobre a oração, porque Joana Dias vai falar como autossugestão positiva. André Luiz fala o seguinte a respeito da oração: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Olha que interessante, né? Desce do coração da vida, da divindade, para a vida do coração. Olha o que ele fala aqui: divino entendimento. Quando aumenta o nosso entendimento, as coisas fazem sentido. Eu começo a compreender, eu começo a sair dos tormentos de ficar cobrando, exigindo, brigando com a vida, porque eu sei o que está acontecendo. Essa limpidez consciencial, essa lucidez, faz com que eu tenha uma visão clara das coisas e não perturbadas, distorcidas, né, que são fontes de sofrimento do indivíduo. Bom, gente, estamos quase terminando o programa. Fica aqui a sugestão para você ler este capítulo, Psicoterapia Especial, do livro Desafios de Mudar, livro cujo lucro e os direitos são dados à Rádio Boa Nova. Espero que seja útil para as suas reflexões, para o seu crescimento. Agradeço a participação de todos vocês, tenham boas reflexões. Nós podemos começar a aprender a fazer essas boas reflexões para que nós possamos acertar mais na existência. E esses acertos vão trazendo mais harmonia pessoal, mais equilíbrio, mais satisfação com a vida. Diferente de ficar perturbado e a vida ficar tumultuada, né? Então vamos fazer esse esforço. Nós temos recursos aí inestimáveis na literatura espírita, os vídeos, os cursos, as palestras, tudo que podem facilitar o nosso crescimento. Então vamos buscar, vamos aproveitar esta oferta que a divindade está concedendo a todos nós. Muito obrigado a todos, tenham uma belíssima semana e até o próximo encontro. Ao pessoal do Facebook, também muito obrigado a participação de vocês. Desculpa das dificuldades, mas na próxima semana eu vou estar mais apto para fazer tudo isso. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana também. Perfeito.